queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nós iremos tratar a respeito sobre o LOAS, o benefício assistencial que muitas pessoas confundem em relação à aposentadoria ou mesmo pensão. Inclusive, a inspiração deste vídeo foi de um vizinho meu que pediu que explicasse para ele porque a esposa dele estava recebendo uma aposentadoria que ela nunca havia contribuído para o INSS e recebia um salário mínimo. E aí eu perguntei para ele qual era a idade dela. Ela tinha 62 anos e nós vivemos uma situação bem complicada e tudo mais, financeira. E aí ela recebe o LOAS para ajudar as condições financeiras dela, né? Então, no caso do meu vizinho, né, da esposa do meu vizinho, ela se tratava de fato de um LOAS. Então foi a inspiração do dia a dia, do cotidiano, que aí eu trago uma situação de relevância, né, de importância, de interesse público aqui, até que as pessoas consigam ter esse acesso à informação. E é por esse motivo que eu faço esse vídeo. Então vamos lá, para você entender o que é LOAS, tanto pode requerer o idoso, né, a partir de 60 anos, quanto a pessoa deficiente. Então são duas categorias de pessoas que podem ter direitos a esse benefício. Em relação a outro requisito importante, é que eles devem comprovar de fato de que não possuam meios para prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Isso é tradicionalmente previsto como um direito, um benefício no qual a renda per capita, essa renda per capita familiar, todos que estão morando, deverá ter uma renda de 1/4 do salário mínimo. Então, vamos supor aqui que a pessoa ganha um salário mínimo, alguém da família ganha um salário mínimo, e a pessoa aí, no caso que eu mencionei do meu vizinho, é que o marido ganha um salário mínimo e a esposa não ganha nada. Então, o que sobra de dinheiro, de fato, sobra menos que R$200 na renda. Às vezes não sobrava nada, porque tinha aluguel, tinha outras questões em que havia necessidade de comprovação. E aí, numa situação como esta, claro, a lei diz que tem que ter essa comprovação da renda per capita mínima inferior a 1/4 do salário mínimo. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, provavelmente a lei não vai mudar tão cedo, mas a renda hoje, né, no caso, o salário mínimo hoje tem em torno de R$1.500. Então nós temos esta renda, né, coloque 1/4 sobre esse valor, que aí você vai saber que seja inferior, saber o valor de fato que é inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? Então eu trago também outro ponto importante, que a justiça, ela tem recentemente se flexibilizado em relação a esta aplicação, sobre esse critério de renda mínima. E tem reconhecido que em muitos casos, mesmo com uma renda ligeiramente superior ao limite estabelecido, a família ela pode, ainda que estar em situação de miserabilidade, ter o direito ao benefício assistencial. Tá? Isso significa que os critérios de renda, eles não são de modo absoluto e pode ser reajustado com base a uma análise mais ampla conforme as condições socioeconômicas da família. Então, para uma situação prática, eu acho interessante trazer, vamos supor que a pessoa tem aí um marido e a esposa, só o marido trabalha, ganha o salário mínimo, qual o caso que eu mencionei do vizinho, e aí ela faz o pedido administrativo perante o INSS e tem o direito seu negado. O que deve se tratar numa situação como esta? Se comprovado que essa renda é baixa, essa pessoa, né, pode ingressar com uma ação judicial para que tenha esse direito aos valores, né, a partir da data que é negativa, a partir que seja restabelecido, né, esse direito ao pagamento. Então, acho que na prática você já entendeu. Em relação à questão da justificativa de flexibilização, ela deverá também conversar precisamente, né, com os seus fatores que justifiquem, né, um custo adicional familiar, e isso geralmente se enfrenta com pessoas com deficiência, né, por decorrência do impacto na qualidade de vida dessas pessoas e também das dificuldades para prover as suas necessidades básicas. Tá? A dica que eu trago aqui em relação à pessoa com deficiência diz respeito à questão de laudos médicos. Você deve ter um laudo médico
e um laudo socioeconômico. São dois documentos fundamentais. O laudo médico, é claramente já dito, né, o médico que vai elaborar um laudo, né, dizendo sobre o CID da doença, né, para que consiga comprovar esse direito. Em relação ao laudo socioeconômico, geralmente se faz um cadastro, né? Você faz um cadastro no CRAS, né? na assistente social, e a assistente social vai trazer todos os elementos que fundamentam, né? E para poder dizer, olha, essa pessoa ela não tem condições para arcar com sua própria subsistência. Então seria esse detalhe, tá? Esses são dois critérios fundamentais. Até na questão do idoso, o laudo socioeconômico também é essencial, tá? A justiça tem dito como obrigatório a pessoa fazer os cadastramentos, né? Existem cadastramentos na assistência social e aí você tem que fazer o agendamento, levar documentos para poder dizer que a pessoa já está cadastrada, tá? Na questão da demonstração, né, uma condição do deficiente deverá trazer a sua situação de vulnerabilidade econômica também, né? E na questão de decisões judiciais, elas estão pautadas, inclusive, como uma garantia, né? Muitas ações judiciais favoráveis ao deficiente, quanto ao idoso, porque eles garantem um apoio de quem necessitar, né? Tem esse caráter assistencial, por isso que se chama o benefício assistencial, né? Para aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade, que não conseguem arrumar um emprego, não tem condições de trabalhar e que conhecem, né? De fato, a justiça reconhece quanto à importância de agir adequadamente, né? No tocante à sua natureza alimentar e dos riscos que possam ser, de fato, irreversíveis para as famílias envolvidas, né? Numa situação em que, às vezes, num estado de pobreza, que não tem nem comida dentro de casa, né? Dentro da sua geladeira, e sequer se tem geladeira. Então é uma situação que é muito importante, porque eu falei que esse vídeo aqui, ele é de interesse social, tá? E a questão prática que eu trago para vocês é que toda vez que há uma negativa que é injustificada, tem que ingressar com uma ação na justiça. O melhor caminho a se buscar é a justiça. A justiça pode ser que dê favorável, baseando inclusive nas provas. Bom, eu encerro este vídeo agradecendo você que nos assistiu. Se você gostou, dá o seu like, dá a sua curtida, né? Compartilhe com seus amigos e vejo vocês nos próximos vídeos e até a próxima.